Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na noite desta quarta-feira, dia 14 de junho, se não fosse o distanciamento social, estaríamos ali na congregação Jardim Santa Marta, cultuando ao Senhor Jesus Cristo. Mas, por o motivo de estarmos em distanciamento social, estamos aqui trazendo uma reflexão neste vídeo para abençoar a vida de nossos amados irmãos. E hoje eu quero falar sobre um texto bastante conhecido também, né? Quase sempre que eu prego eu falo bastante conhecido. Na verdade, a Bíblia deveria ser toda conhecida pelos cristãos, mas há versículos que a gente fala mais, prega mais, tem mais na igreja, na parte introdutória, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O título é Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. Certamente que o título aqui do 1 ou 2 é Consagração a Deus, a parte onde ele está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu à igreja em Roma e temos que pensar algumas coisas antes assim de meditar nos dois versículos. Roma era a sede do império. Não vamos dizer que talvez seja a cidade mais complicada para pegar, porque Paulo teve problemas em outras cidades, dificuldades, mas provavelmente uma das mais complicadas. O povo estava acostumado, estava ali lidando com a liderança romana, todas aquelas coisas, né, que a gente vê às vezes em filme, né, de arenas, de coisas. E ali veio um evangelho que falava de mudança de vida, um evangelho que falava de transformação. Você imagina que provavelmente ainda hoje haverá se ter um pouco mais de dificuldade de se pregar nas grandes metrópoles, onde há mais opções para as pessoas do que em pequenas cidades, onde a pessoa de repente tem um pouco mais disponível de tempo para ouvir, para entender. Né? Ainda hoje eu creio que é assim. Mas Paulo escreve eles e ele fala de uma palavra bem forte. Rogo-vos, não é apenas um pedido simples, mas é um pedido forte para eles. O que ele pediu a eles? Ainda disse mais, pela compaixão de Deus. Assim, ele poderia dizer, rogo-vos pelo que eu já entendi, que eu conheci, pelo que eu entendo da palavra, não, mas ele roga pela compaixão de Deus, ele cita o próprio Deus, e o que ele roga para eles em nome de Deus? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se a gente olhar sacrifício, pode pensar e olhar para o Antigo Testamento e pensar o seguinte, que era o sacrifício no Antigo Testamento e até que no tempo de Paulo os judeus ainda faziam sacrifício a Deus. A maioria dos sacrifícios, alguns eram sacrifícios de agradecimento, né? As ofertas de louvor, alguns eram rituais das festas judaicas, mas a maioria era para que pudesse o seu pecado, o seu erro, ser perdoado. Então, de certa forma, a intermediação entre o homem e Deus no Antigo Testamento, em relacionamento, dependia de sacrifício animal. Hoje, não é mais assim, desde a cruz do Calvário, não é mais assim. Então, o que ele está falando? Ele não está falando que sacrifício, pastor, hoje eu preciso fazer sacrifício? Às vezes a gente fala na igreja, repete na igreja e fala na igreja. A princípio, algumas coisas que fazemos parece um sacrifício, alguma coisa feita com objetivo, mas na verdade o que fazemos é por agradecimento. Dar dízimo, frequentar a igreja. Às vezes a gente fala na igreja,
às vezes em algum culto que estamos, poderíamos estar sentados ali na frente da televisão, e hoje a maioria passa bastante tempo na frente da televisão por causa do confinamento social, se bem que agora já está quase tudo liberado, né? Mas ainda alguns cumprem o confinamento social. Mas poderia estar na frente da televisão, vendo um jornal, vendo alguma coisa, mas a gente deixa desta prática para na terça-feira, na quinta e até mesmo no domingo, e outros dias da semana, dependendo da igreja, no caso da congregação em Santa Marta, que eu citei, no diz quarta, sexta e domingo, estar na casa do Senhor. Ah, é um sacrifício? Olhando para o lado humano parece, mas na verdade é um benefício que nós nos fazemos para nós mesmos. Então ir à igreja, ajudar ao próximo, amar as pessoas que nos odeiam, então, tudo isso são situações que a Bíblia nos propõe e fazemos para agradar a Deus. E isso faz parte desse sacrifício que ele fala aqui, que ele pede um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos santificar a nossa vida. Nossa vida está escondida no Senhor. E o que é ser santo? Ser santo, a palavra literalmente significa ser separado. Ser separado de quê? Eu poderia listar 3 coisas para que você possa entender. Ser separado do pecado. Pastor, e o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que desobedece à lei de Deus. Pastor, e o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a sua palavra. Ah, é o Antigo Testamento, os 10 mandamentos? Não. Jesus já cumpriu a lei cerimonial, a lei moral, toda a lei que você queira lá colocar no Antigo Testamento. Agora nós vivemos em Cristo. Qual é? A lei de Cristo. E a lei de Cristo é tão tanto ou quanto mais forte do que a lei do Antigo Testamento. Como assim, pastor? Jesus disse, lá no Antigo Testamento, para um homem adulterar, ele precisava deitar com uma mulher, e aí ia ser considerado adultério. A mulher que não fosse a dele. E Jesus disse, se você olhar para a mulher do teu próximo com um olhar malicioso, vamos dizer assim, você já está adulterando. Para a pessoa ser culpada de um homicídio, ele precisava matar a outra de uma forma, se fosse intencional, ele seria morto também, se fosse sem querer, ele poderia ir para a cidade de refúgio. No Novo Testamento, se você apenas tiver o desejo do irmão morto, você já está matando. Então a lei de Cristo, não tanto quanto até de certa forma mais forte. Mas está escrito aqui exerado na palavra, principalmente no Novo Testamento e principalmente nos Evangelhos. E o que há alguma dúvida, Paulo, João, Pedro, esclareceram para nós, Tiago, esclareceram para nós através dos ensinamentos que eles deram para a igreja primitiva. Então preciso me separar do pecado. Preciso me separar também do sistema mundano, mas isso eu vou comentar mais no versículo 2. E também do diabo. Antes de aceitar a Cristo, o diabo tomava conta da vida do ser humano. Muitas vezes o ser humano não gosta de ouvir isso, mas essa é a verdade. Quem impede o homem de aceitar a Cristo como Salvador? É o diabo, que ele não quer que o homem seja remido, lavado no sangue do Cordeiro e vá para o céu. Ele quer que vá para o lugar onde ele está, que é o inferno, que foi criado para ele, não foi criado para o homem. Alguém pensa, Deus criou o inferno para botar toda a humanidade no inferno. Não, Deus não criou o inferno para a humanidade, criou para o diabo e seus anjos, a Bíblia deixa claro isso. Mas se o homem insiste a não aceitar Jesus como Salvador, não querer a vida eterna, então ele corre o risco de morrer, quando morrer, ou se Jesus voltar a qualquer momento, ele também ir para esse lugar de sofrimento. Então, antes éramos dominados pelo diabo. Mas Jesus veio, libertou a nossa vida, libertou do poder do diabo, e agora nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e o cultuamos. Então ele diz, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Pastor, como eu culto a Deus? Culto a Deus cantando? Sim. Culto a Deus pregando? Sim. Culto a Deus evangelizando? Sim. Culto a Deus de várias formas temos para cultuar ao Senhor. Mas também o meu culto pode ser sem palavras. O meu culto pode ser silencioso. Como assim, pastor? Com as minhas ações e as minhas atitudes. Quando as pessoas olham para mim e veem Cristo, Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outro momento ele disse, sede meus imitadores,
como eu o sou de Cristo. As pessoas, os cristãos, os primeiros apóstolos, discípulos, né, foram chamados em Antioquia a primeira vez de cristãos com um apelido, olha os pequenos cristos. Ou seja, eles querem ser igual ao Cristo. Ah, pastor, isso é impossível. É totalmente, inteiramente, aos olhos humanos, sim. Mas nós podemos fazer o máximo possível para que as pessoas olhem o Cristo em nós. Cristo amava, eu preciso amar. Cristo perdoava, eu preciso perdoar. Cristo fez tudo o que ele pôde para que a humanidade fosse salva. Eu também preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a humanidade seja salva. Preciso fazer a sua vontade. Preciso fazer o seu querer. Mas eu vou entrar no segundo versículo que traz-nos algumas coisas interessantes. E não vos conformeis com este mundo. E alguém vai falar assim, pastor, esse texto pode estar em conflito com outros. Porque a Bíblia, lá em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo. E aí a gente tem que entender. Nós estamos falando aqui da palavra do grego. Então, há várias palavras com vários significados diferentes para uma mesma palavra. No Brasil é mais complicado. Às vezes a gente explica isso. Por exemplo, amor no Brasil. Amor que eu tenho para minha mulher, amor que eu tenho para meu filho, amor que eu tenho para meu amigo, amor que eu tenho, quem tem, né, para um clube de futebol, por isso, aquilo. Então, amor é tudo igual. No grego, não. É filhos para o amor entre irmãos, é eros para o amor entre um casal, é ágape para o amor de Deus para conosco, nós para com Deus, enfim. E assim também a questão que as no mundo. Ele não está falando mundo, o planeta Terra. Ele não está falando aqui mundo, os habitantes da Terra. Ele está falando mundo aqui, o sistema corrompido pelo diabo comum. Que começou lá com a queda de Adão e Eva. E aí nós vamos ver, por exemplo, Caim entrando nessa ideia e matando Abel. Nós vamos ver lá na frente a corrupção no tempo de Noé, as pessoas se corrompendo totalmente a ponto do Senhor destruir a raça humana através do dilúvio, só mantendo Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Mais adiante, o homem se corrompendo, querendo ser meio que igual a Deus, tentando construir uma torre que chegasse até o céu. Lógico que o homem não ia conseguir isso, mas intentou fazê-lo. Então, chamada Torre de Babel, o Senhor confunde a língua deles, e assim vai por diante, para chegar a acontecer como tínhamos lá no Egito, um grande reino mundial, talvez o primeiro grande reino mundial, onde adoravam animais, plantas, seres e tal. Os deuses dele eram tudo em forma de animais e tal. E aí o Deus vai mandando as pragas, meio que correspondentes, né? Gafanhoto, piolho e tal, saraiva. E até que aquele rei então acaba deixando o povo e depois ainda vai atrás do povo. Então, o sistema egípcio trouxe até problemas para Israel, porque lá no deserto eles não estavam agarrados ao sistema egípcio, ao mundo, né? Ali o povo de Israel que saiu do Egito, lá no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, ver Faraó cair naquela situação, também se voltou para o sistema mundano egípcio. Queria estar lá, lá era melhor. Lá no deserto, eles falaram várias vezes, lá no Egito a gente tinha isso, lá no Egito a gente tinha aquilo. Depois aquele povo todo morreu, entraram na Terra Prometida, e é o que o Senhor disse, não se corrompa com esse povo, com o mundo que está, com esse sistema, porque eu mesmo estou tirando esse povo e dando essa terra para você, porque a iniquidade dele já subiu até o céu. E aquele povo acabou, mesmo com toda a luta de Josué, em alguns momentos, e até uma fala de Josué, quando fez o acordo com os gibeonitas sem saber que eram da terra, e depois adiante, quando eles não conseguiram tirar o povo, vem o livro de Juízes, e há uma situação assim. Então a história foi toda caminhando nesse sentido, e chega hoje, vamos dizer, eu vou até passar direto pelo Novo Testamento, para chegar no dia de hoje, o sistema que está aí, meu padre. Até pouco tempo, e aí eu vou falar uma coisa mais difícil de entender, eu espero até que eu não consiga entender. A sociedade da maioria dos países, ele tinha uma herança judaica cristã.
Por que judaica cristã, pastor? Baseado na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento falando da parte judaica, como no Novo Testamento falando da parte cristã, para tipo de atitudes, para a sua lei, para a sua... De repente, vieram muitas coisas acontecendo no mundo, e aconteceu o socialismo lá na União Soviética, na Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, a União Soviética se fortaleceu, o socialismo, ideias de Marx, de Lenin, de outros, o Estado que é o Deus, né? O Deus não é mais a religião, é o ópio do povo, e aí foi criando muitas coisas. Depois veio a Revolução feminista e outras revoluções que vieram na década de 60, o movimento hippie, e muita gente contrário à palavra. E hoje o que temos aí nesse sistema é o ateísmo, o eu em primeiro lugar. E Deus não quer que a gente se associe com isso. Por isso ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas como eu renovo o meu entendimento? Somente tendo comunhão com Deus. E como eu tenho comunhão com Deus, pastor? Eu digo para você, há duas ferramentas muito boas. É interessante, meu irmão, eu vou até parar aqui e dizer uma coisa para você. Algumas coisas para você em cima disso. Às vezes eu digo na igreja, desejo ser engenheiro. Eu vou estudar livro de contabilidade? Não, eu não vou conseguir ser engenheiro. Eu quero ser médico. Eu vou estudar livro de direito? Não, eu não vou conseguir ser médico. E assim por diante, qualquer uma profissão que eu escolha, qualquer uma carreira acadêmica que eu escolha, eu vou estudar dentro daquele assunto. Bom, eu quero ir para o céu, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ter prazer de ler a palavra. Veja bem, meu amado, eu vou dizer uma coisa que eu disse lá no início. Não pode ser alguma coisa obrigatória. Eu vou dar mais um testemunho, de vez quando eu dou, e vale até para a primeira parte, que é a palavra de Deus, e a segunda que eu vou falar, que é a oração. Aprendi muito com o falecido presbítero Manuel de Souza. Este irmão começou a congregação em Santa Marta do zero. O pastor Ariel entregou na mão dele uma chave, um APA, ele pegou aquele ônibus antigo, esqueci até o nome da empresa que era, o ônibus era sem janela, horário que é lá para Belfor Roxo, que entrava pelo General ali, entrava pela praça, nem chegava lá perto onde é a igreja, e tinha que saltar na praça e andar. Ele foi para lá, reabriu a igreja, cantou uns hinos, apareceu umas crianças, convidou para outra semana foram pessoas e ele reabriu o trabalho. Reabriu para um trabalho que já tinha existido antes e tinha estado fechado. E também abriu a igreja de Parque Muíza, lá na Associação de Moradores de Parque Muíza, funcionando somente na parte da noite. De manhã, uma outra igreja funcionava com a escola americana, à noite fazíamos culto lá alguma vez. Eu tive lá também na Associação de Moradores, até compraram a propriedade onde hoje é a igreja em Parque Muíza. Um homem de Deus que fazia muito. Mas o que eu aprendi com ele, o que eu vou falar, não é isso. Primeiro, sobre a palavra. Ele tinha uns planos na época mimeografados de leitura bíblica diária. E ele incentivava os irmãos da igreja para ler. E eu, ainda jovem, convivendo com ele, peguei aqueles planos e comecei a ler a Bíblia anualmente, né? Diária, que eu digo, é anual. Ler a Bíblia todo um ano. E eu me acostumei com aquilo, eu gostei daquilo, e até hoje eu faço. Eu não faço mais com aquele plano dele, faço com outros. Hoje eu faço com a leitura cronológica e o prazer de ler a Bíblia. Não uma obrigação. Não, eu sou obrigado. Se eu não ler a Bíblia, eu pequei. Não, se você não ler a Bíblia, você não pecou. Mas se você não tem o desejo de ler a Bíblia, se a Bíblia é para você, não, a Bíblia não. Porque, meu amado, mesmo dia que eu não tenho desejo de ler a Bíblia, eu posso ter, eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje ou essa semana. Eu vejo televisão, assisto um jogo de futebol, entro nas redes sociais, se eu estiver, faço outras atividades que nenhuma delas é pecado. Nada disso é pecado. Somente é que o mais importante, aí vamos falar igual Maria e Marta. Jesus falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, dar essa prioridade a ler a Bíblia
e você vai começar a ter uma comunhão com Deus, entender aquilo que Deus quer para a tua vida. E a oração. E aí eu falo do Manuel de Souza. Durante, acho que 3 anos, se eu não me engano foi 3 anos, ou foi um pouco mais, eu tive em consagração na escola, na igreja de Caxias, na igreja de Parque Moísa com ele. Ele aprendeu, me ensinou muito, eram 2 horas de consagração, ensinava a palavra, bastante tempo de oração, eu aprendi muito sobre isso. Então, o crente precisa ter essa comunhão com Deus. A oração não é um monólogo, eu falo, Deus me ouve e depois me atende. Não, é um diálogo, você fala, entrega, abre teu coração diante de Deus, ele vai falar contigo, você vai entender. Então, não vos conformeis, mas transformar pela inovação do vosso entendimento. Mas, pastor, eu estou há 30 anos na igreja, meu amado irmão, precisamos renovar-nos espiritualmente sempre. Eu vou colocar novamente como uma analogia, né? Uma metáfora, vamos dizer, se não sei se é assim a palavra, com hoje. Eu estudei contabilidade em 82, 83, 84, faculdade. Se eu hoje fosse estudar contabilidade, eu teria que estudar de novo. E depois de estudar, teria que me reciclar, porque as coisas vão mudando. E assim qualquer outra profissão. Ah, mas a palavra de Deus não muda, pastor, é verdade. Mas espiritualmente eu preciso estar sempre buscando a Deus. Senão, sabe o que vai acontecer comigo? Ah, já sei tudo. E aí eu vou esfriar espiritualmente. Preciso ler Bíblia, preciso orar, preciso estar com comunhão com os irmãos, preciso estar sempre buscando a sua presença. Aí o meu entendimento é renovado. Mas não for conformando com esse mundo e transformando o vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mas irmão, eu preciso entender a vontade de Deus. E aí, pastor, a vontade de Deus já sei, que todos se salvem, que todos vão para o céu. É isso, basicamente o que a Bíblia diz é essa. Deus quer que todos se salvem, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, todos vão para o céu, está ali. Essa é a vontade básica de Deus. Agora, aqui ele está falando individualmente, para a minha vida, para a tua vida. Às vezes a gente chega em certos momentos que tem que tomar uma decisão na nossa vida. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E preciso entender qual é a vontade de Deus. Se eu tiver comunhão com Ele, eu vou entender. Há certas coisas que vão chegar para minha mão e dizer assim, olha aqui, ó, apareceu isso aqui para você fazer. Você vai ver aquilo e vai dizer, não vou porque isso aqui não é a vontade de Deus. Você já sabe, só vendo, que Deus não gostaria daquilo. E alguma coisa que você não saiba, não tenha certeza, você já está acostumado a conversar com Deus, já está acostumado a ler a palavra e Deus te mostrar pela palavra, ou de qualquer outra forma que Ele queira mostrar, e você vai entender se é ou não a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, Ele coloca em 2 coisas. Primeiro, ela é boa. Tudo que Deus faz é bom. Preguei recentemente lá, quando Ele curou o surdo e gago, e as pessoas falam assim, tudo faz bem. Tem muita gente, caramba, por que Jesus permitiu que eu esteja passando por isso? Porque Jesus, meu amado, tudo é bom. Voltamos a repetir, não é jargão, é Bíblia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Ele faz é bom. Eu estou numa luta com enfermidade, é bom. Deus está permitindo que você passe isso, ore a Deus. Consagre mais a sua vida a Deus, mais ainda. Eu já consagrava, mas consagre mais ainda. Alguém precisa aprender através desta luta sua. Agradável. Ah, pastor, mas tem certas situações que são desagradáveis. Não, a vontade de Deus é sempre agradável. Porque Deus sabe o final. Eu sei o momento, eu sei o início, eu sei o momento, mas não sei o final. Deus já sabe o que vai acontecer. E por último, perfeita. Perfeita. Não tem defeito na vontade de Deus, no seu desejo, na sua condição. Então, consagremos, pois, a nossa vida a Deus a cada dia. Entendamos a sua vontade, compreendamos o seu querer, Ele vai nos abençoar. Eu vou orar por você nesta noite, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Só Deus, aqui o apóstolo São Paulo nos fala para entendermos, renovar-nos o nosso entendimento, para que a tua vontade boa, agradável e perfeita se cumpra em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes é até difícil de entender os propósitos do Senhor
como aconteceu na vida de tantos e tantos homens e mulheres de Deus, que passaram por muitas lutas e dificuldades antes de chegar ao resultado final, à vitória final. Mas eles confiaram, eles creram e o Senhor os abençoou. Nos ajuda na nossa pequena fé, nos ajuda no nosso pequeno entendimento. Abra nossa mente, nosso coração para entender a Tua palavra, para ter uma maior comunhão contigo e que possamos desfrutar da Tua perfeita, Tua agradável, Tua boa vontade para nossas vidas, ó Pai. Abençoa os Teus servos agora que estão enfermos, cura, estão passando por uma luta agora da Tua vitória. Enfim, Senhor Deus, cada servo Teu abençoa. Nós entregamos em Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã e todos aqueles que ouvirem esta palavra em nome de Jesus. Amém.